Bloqueio de entradas de venezuelanos na Venezuela para poderem votar, fronteiras sendo fechadas, imigrantes querendo retornar para participar das eleições e sendo impedidos, observadores internacionais como 5 ex-presidentes de países latinos, hispânicos, foram impedidos de entrarem na Venezuela. Tudo isso, mais a luta do venezuelano para ficar de olho no mesário pianista e a luta, dos mesários, e do Maduro para contornar essa situação e tentar avançar com as suas eleições. Bem, tudo isso aqui no vídeo 313 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, a comissão criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, quiçá pacificar as nações da América do Sul, E vamos agora abordar bastante esse tema da Venezuela, porque amanhã, hoje é sábado, amanhã nós estaremos acompanhando as eleições na Venezuela. Bem, então eu vou mostrar para vocês aqui, aqui no Brasil, as nossas fronteiras com a Venezuela também está sendo dificultada, tá certo? Até a Polícia Federal começou a ficar nas fronteiras lá para acompanhar isso. Porque depois de 2 dias, 2 dias antes das eleições, o que o governo venezuelano fez? Fechou as fronteiras, porque estava tendo um retorno muito grande de imigrantes, aqueles que iam votar no Maduro, Porque quem saiu da Venezuela é porque estava descontente, com esse governo do Maduro. E eles agora queriam voltar, perto de 8 milhões de venezuelanos que saíram do seu país, da sua pátria, abandonaram suas famílias, sua história, e agora querem retornar para votar. Bem, são todos votos de oposição. E aí é interessante que a Venezuela, e o governo de Maduro impeçam que esses venezuelanos retornem ao seu país de origem, tá certo? E o que está acontecendo, esse bloqueio, que a polícia fronteiriça está fazendo para impedir que os venezuelanos possam ir lá votar, é o mesmo que aconteceu no Nordeste brasileiro nas eleições de 2022, tá certo? Quando a Polícia Federal fez aquelas blitz para impedir que eleitores fossem votar, E isso aconteceu assim com muita ênfase nos estados do Nordeste, justamente onde o Lula foi bem votado, entendeu? E essa ideia nossa que a gente sempre trouxe aqui na CCI, aliás, esse vídeo 313, ele é específico para os membros da Comissão Cidadã de Inquérito, que vem acompanhando o nosso trabalho, que já tem o nosso relatório, que conhece todo esse processo, Sabe que o que nós temos aqui, esse processo eleitoral aqui, a matriz dele, a matriz da logística dele veio da Venezuela. Então, se você diminui a presença do eleitor que ia votar na oposição, você dá margem para inadimplência. Inadimplência não, inadimplência, a pessoas que não foram votar, E aí o mesário faz o serviço dele. E quem vai falar sobre isso é o ex-presidente da Bolívia, Ramírez. Ele fala sobre essa questão do mesário pianista, tá certo? Então, se nós estamos fazendo história aqui no Brasil, provavelmente estamos fazendo história também, na América Latina, porque os líderes americanos, dos países americanos, do Sul, já conhecem, o nosso relatório e sabem como é que funciona, como é que o Maduro fez para ganhar todas essas eleições e como é que o Lula fez para ganhar as eleições aqui também. Então, vamos acompanhar algumas imagens que eu estou trazendo para vocês aqui, desse movimento, que aconteceu nas fronteiras nesses 2 últimos dias antes do processo das eleições. Recompensa. En lo más alto.
veces, sálgase con su madre una sola vez esa mierda. Bem, até segunda-feira, Venezuela é um país sitiado. Ninguém entra, talvez ninguém saia, né? E é importante que as eleições aconteçam de uma forma bem harmônica, né? Então, muitos conseguiram para votar, né? Passaram por, né? Atravessaram por barco, atravessaram, né, a fronteira assim disfarçado de outros jeitos, outros atravessaram normal, mas 2 dias antes, aí o governo venezuelano falou: vamos fechar isso aí que está virando zona, tá certo? Mas eu acredito que isso não vai impedir com que os venezuelanos consigam votar, tá certo? Então, está feito essa comparação, né? O que o governo venezuelano está fazendo para impedir os eleitores de votar, assim como também aconteceu aqui nas eleições de 2022, que a Polícia Rodoviária Federal, a mando do TSE, Alexandre de Moraes, realizou blitz de forma indiscriminada, né, nos estados do Nordeste, onde o Lula foi muito bem votado, diga-se de passagem, tá certo? E as pessoas me perguntam por que o Silvinei ainda continua preso. Eu falo: tá aí a resposta, entendeu? É o mesmo modus operandi das eleições na Venezuela. Continue acompanhando que eu tenho mais recortes para vocês. Para venezuelanos que moram em outros países da América Latina e também da Europa, estão relatando alguns problemas para registrar seu voto nas eleições presidenciais, é isso? Exatamente, isso é algo que a gente tem acompanhado, na verdade, desde que começou a inscrição das candidaturas no exterior. Estima-se que mais de 7 milhões de venezuelanos tenham saído daqui da Venezuela durante aquela crise mais dura que o país viveu, com uma grave escassez, uma grave inflação. E claro, a maioria desse voto no exterior estima-se que seja opositor, porque foi justamente gente que saiu daqui. Porém, os migrantes venezuelanos denunciaram nos últimos tempos que muitos não conseguiram se registrar. De fato, estima-se que desse colégio eleitoral no exterior, dessas 7 milhões de pessoas, somente 68 mil conseguiram se inscrever. Eu conversei com um venezuelano na Argentina que me contava que havia filas enormes e que davam senhas e o consulado operava em um período muito curto, então que boa parte da população que está no exterior e que tentou se inscrever não conseguiu. E, de fato, vindo aqui para a Venezuela, conversei com gente que estava voltando para a Venezuela para votar. Então, isso também é um movimento que a gente vê. Migrantes venezuelanos que tinham saído do exterior, que não conseguiram se inscrever e que voltaram aqui do país para conseguir votar. E esses, nesse caso, com a esperança de uma mudança de governo. Bem, então está explicado, né? Por que a Venezuela dificulta a participação desses venezuelanos? Por quê? Porque vai diminuir, quer dizer, vai aumentar o número de abstenção, né? E essa abstenção vai dar margem para que o mesário faça o serviço dele. Bem, vamos agora acompanhar o que aconteceu de cinco ex-presidentes da América Latina que tentaram participar das eleições como observadores, né? Eles saíram do Panamá, todos no mesmo avião, e na hora de sair, o avião demorou a sair, e aí receberam a notícia que eles não podiam decolar porque não iam deixar com que eles entrassem lá no Panamá. Bem, lá na Venezuela. E eu acho que também ficou até meio complicado você colocar 5 ex-presidentes no mesmo avião, esperar que eles, né, cheguem na Venezuela sem que haja algum atropelo. Vai que esse avião cai, né? Vai que alguém põe ali uma maleta com uma bomba, né? Imagina, 5 ex-presidentes mortos no avião, né? Não sei, é um risco, né? Então, talvez fosse melhor se eles fossem separados, cada um chegasse lá de um jeito, né? Mas essa comitiva de 5 ex-presidentes poderia ter ido, mas como o clima na Venezuela está tenso, né? Eu até achei que era razoável, né, que preservasse um pouco eles, porque eles iam fazer campanha para a oposição, né?
ia incrementar já, ia esquentar mais o clima lá dentro. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Mireya, aquí está Marta Lucía, Vicente Fox, presidente Rodríguez de Costa Rica, para que entiendan el cuadro de situación. Estamos hace una hora en este avión. El régimen tiránico, abusivo, autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez. No solo eso, el avión Copa 222 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes. No solo eso, el avión Valencia 251 de acá al lado, que no tiene nada que ver, tampoco puede llegar a Caracas. Aquí en este avión tenemos 150 personas, 3 aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela. Al gran Edmundo, que el domingo lo va a sacar al vagabundo, y a la heroína María Corina, la vencedora libertadora. A nombre de todos nosotros, yo les pido, vayan allá, muevan a su gente, exijan que se cierren las mesas hasta las 6 de la tarde, defiendan el voto. Esta es la oportunidad para devolver libertad a la tierra del libertador. Y yo quiero que después de votar estaremos donde estemos el domingo en la noche, de pie. Los voy a escuchar a todos ustedes cantar su himno con más significado que nunca. Gloria al bravo pueblo que este domingo el yugo va a lanzar con María Corina y Edmundo. Fuerza Venezuela, Dios los bendiga, buen viaje y llevamos nuestra alma con ustedes. Vayan para allá. Bem, e aí depois disso eles saíram do avião, porque com 5 lá o avião não pôde decolar, e aí eles fizeram uma coletiva lá no Panamá mesmo, né? Esses 5 líderes de 5 países da América Latina, né? Então, a América Latina está empenhadíssima, né? Não é só a Venezuela, né? Os líderes da América Latina acompanham com muita apreensão. Quem está triste talvez seja o companheiro Lula, né? Que tem o Maduro como um grande ídolo, né? E está vendo essa situação sendo colocada para ele de forma muito constrangedora, né? Vamos agora acompanhar uns trechos, os recortes que eu fiz dessa coletiva de imprensa, né, que esses 5 líderes de países latino-americanos, né, deram para a imprensa internacional, né, e principalmente a imprensa latino-americana, né? Aliás, a gente podia aprender espanhol, né, gente? Porque a gente é cercado de países que falam espanhol, né, que falam esse castelhano, né? E são os países que a gente tem que ter relação comercial, relação de câmbio de turismo, né, de comércio, de cultura, porque nós somos um continente, não é? E é importante isso. Eu acho que o espanhol é tão importante. Então vamos fazer um exercício de tentar entender o que nossos irmãos estão fazendo, né? E vou deixar uns recortes aqui que eu fiz dos 5, né? E no o último que vai falar é o Ramírez, que foi ex-presidente da Bolívia, e ele vai falar sobre o mesário pianista. Para vocês da CCI que conhecem do que nós estamos falando, acompanhem esse recorte que é muito importante. Mas antes, eu quero dizer que eu sou João Paulo Guimarães, para quem ainda não me conhece, está vendo pela primeira vez, sou presidente da Comissão Cidadã de Inquéritos. Nós somos mais de 1.000 membros espalhados por todo o continente, quer dizer, por todo o Brasil, né? Provavelmente já temos alguns membros fora do Brasil. Nós temos até um membro na Angola, né, que acompanha a gente aqui. Então, é possível sim que nós temos membros no Uruguai, que já tenhamos membros na Bolívia, que já tenhamos membros na Venezuela, porque o que nós falamos aqui, esse entendimento de como esse processo eleitoral vem se dando ao longo de 2 décadas e meia, né, e que vem consumindo as democracias na América do Sul, e que é um ponto importante, e agora as autoridades já estão cientes disso, e pode ser que esse trabalho nosso aqui tenha influenciado, de uma certa forma, as lideranças internacionais para se atentar para esse detalhe, né? Porque a questão do processo eleitoral está muito orgânica, né? A ocupação dos lugares onde acontecem
a votação que a militância chega e faz o serviço. Mas vamos continuar assistindo e, por último, nós vamos ter a participação do ex-presidente da Bolívia, né, o González. Como é que é? Esqueci o nome dele, mas vai falar aqui, peraí. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Interrumpimos la programación regular porque surge información desde la Presidencia de la República, donde los expresidentes que fueron bloqueados en un vuelo hacia Venezuela dan conferencia de prensa. Vamos a escuchar el audio de sala. Gracias. Eu vou dar uma dica para vocês que têm dificuldade de entender em espanhol. Existem vários tipos de velocidade, né? Você pode acelerar o vídeo. Aí tem uma mecânica aqui, ó, espécie de uma engrenagemzinha. Você clica ali, aí vai aparecer várias opções. Aí você vai lá, tá, velocidade, entendeu? Você pode aumentar a velocidade, né? Colocar 1.2, 1.5, sei lá, 1.75 até 2. E pode também diminuir a velocidade, colocar 0.75, 0.5, entendeu? E a pessoa vai falar mais lenta. Então, se você quiser entender o espanhol, que é mais difícil para você que não está acostumado, põe na velocidade mais lenta, né? 75, 0.75, e aí talvez você tenha uma capacidade de entender o que eles estão falando. Eu falo muito mal espanhol. Eu acho que eu não falo espanhol, mas eu consigo entender um pouco. Eu acho que você também vai conseguir. Vamos lá. Señores y señoras periodistas, por estar en la tarde de hoy con nosotros para escuchar lo que nos ha sucedido en la mañana de hoy cuando estábamos listos para tomar un avión hacia Venezuela. Íbamos a apoyar a la candidata, al candidato Edmundo y María Corina. Muy ilusionados estábamos, subimos al avión, el avión lleno, completamente lleno de venezolanos que iban a votar el día domingo, van a votar. De repente nos dice una persona de Copa que el vuelo se había demorado. Todos nos preguntábamos qué había pasado. Al final, ella muy gentilmente nos dice que había una orden que teníamos que dejar el avión, nosotros los presidentes y la vicepresidenta, bajarnos del avión, no podíamos seguir hacia Venezuela. La dignidad de su gente y la capacidad de progresar es muy doloroso. Yo quiero en primer lugar dar las gracias al presidente Mulino, al gobierno de Panamá y al pueblo panameño por el gentil trato que nos han dado en medio de esta dificultad. Al señor canciller Martínez, que ha sido extraordinariamente generoso en su apoyo. Para que Dios esté con todos los venezolanos el domingo, que salgan con carácter, con firmeza, a votar por la persona que ellos realmente tengan la confianza que les da a dar un futuro distinto. Y también desde acá quiero hacer un llamado a las fuerzas militares de Venezuela, no a los generales, a los capitanes, a los mayores, a los tenientes. Yo fui ministra de la Defensa en Colombia y conozco el alma de los soldados y sé que en cada soldado hay una familia, hay unas mujeres que todos los días tienen que desprenderse de ver a sus hijos crecer con el acompañamiento de sus papás porque los papás están cumpliendo con sus deberes de orden público. A cada oficial, suboficial, soldado de Venezuela le digo, por favor, el domingo tengan ustedes en cuenta que lo importante es el futuro de sus hijos, la libertad de sus hijos, no un régimen opresivo, no un régimen dictatorial, no un régimen corrupto como es el que tiene. Queda evidente que Maduro es un dictador que domina y habla sobre aerolíneas, sobre vuelos, sobre personas y demás. Rechazo absolutamente a ese dictador. Número 2, admiro, y en Centro Fox enseñamos sobre el liderazgo. Son personas con cara y apellido quienes cambian la historia, quienes cambian las situaciones. Y es una lideresa, como hoy tenemos en Venezuela, la libertadora de ese país, María Corina. Y nos dicen con toda claridad
que se ha secuestrado aviones a través del poder coercitivo de la dictadura venezolana, que ha mostrado en Chile que hacen ejecuciones judiciales extraterritoriales cuando asesinan al militar Ojeda en Santiago y lo ponen en pedacitos de una maleta a 1,5 metros. Ahora han llegado a otro paso más: el poder coercitivo de una dictadura para afectar el transporte aéreo comercial, todo porque hay 5 personas acá a las que no soportaban que vayamos a manifestar nuestro apoyo a María Corina Machado y a Edmundo González. Es una mujer excepcional, el liderazgo político más importante de la última década en América Latina, de lejos, nombre y apellido, María Corina Machado. Y Edmundo González, un digno profesional que no escogió este camino y las circunstancias le fijaron el destino de ser el presidente que salve la democracia de Venezuela. Si vuelve la democracia con el voto de la gente, con la presidencia de Edmundo González, bajo el liderazgo de María Corina Machado, van a ver la reunificación familiar más grande de la historia de la humanidad en Venezuela. Esa es la condición que se requiere, que va a ayudar a la paz en Colombia, como decía Marta Lucía. Y eso está en manos de la gente que va a votar mañana. Bem, a Maria Corina, né, hoje é uma das expressões mais conhecidas na América Latina, né? Porque a América Latina tem o Brasil, que fala português, né, e tem o resto que fala espanhol, né? Alguma coisa na Guiana aqui, falando inglês, mas o resto, né, fala espanhol. Então, a Maria Corina, ela é hoje, né, vamos supor assim, talvez ela tenha uma visibilidade maior do que o Bolsonaro teve no seu período, né, que estava à frente do governo e hoje, ainda como oposição, lidera, né, essa questão para se libertar desse sistema, né, que os venezuelanos estão tentando se libertar. Bem, e o candidato a presidente, que é um moderado, né, me faz lembrar um pouco, né, das eleições indiretas aqui no Brasil, quando o colégio eleitoral decidiu por colocar Tancredo na presidência. Tancredo era um senhor mais de idade, né, já tinha sido governador, participou do governo do Getúlio Vargas, participou do governo de Juscelino, né? Então era já um político experimentado e moderado, né? E mineiro. Então foi preciso fazer essa transição democrática. Vamos colocar o Tancredo, que é um cara mais tranquilo para lidar. Então talvez o presidente que foi escolhido para ser o líder da oposição, e a oposição toda fechou em torno dele, assim como na época fechou em torno de Tancredo, né? Fecharam com o Ramírez, né? Não, fecharam com... Esqueci o nome desse presidente aí. Então, é possível sim, né, que esse presidente seja o homem que vai fazer a transição, né, desse processo ditatorial para a democracia, né, para a liberdade, de volta, né, para trazer os familiares de volta para a Venezuela, né, para encontrarem as suas famílias e poderem construir essa nação tão potente que foi anos atrás, antes do regime, né, dessa esquerda de Nicolás Maduro e Hugo Chávez. Tá certo? Agora nós vamos deixar que o Ramírez fale sobre aquilo que vocês mais gostam de ouvir, sobre o mesário pianista. Tá certo? Prestem atenção. Vamos lá? Vamos lá. Cadê o vídeo, gente? Ah, que suspense. Un tema central es que la oposición tenga testigos de mesa, delegados de mesa, que los tienen por miles. El otro tema central lo vivimos Mireya, Miguel Ángel, estuvimos allá el 2015, es que cierren las mesas como manda la ley, que cuenten los votos y que respeten la voluntad popular, evitando que prorroguen el funcionamiento de mesas hasta entrada la noche para con elementos delictivos apoderarse de las máquinas de votación y rellenar y cambiar y alterar la voluntad popular. Ese es un tema clave. ¿Quién hace eso? Las Fuerzas Armadas. General Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Usted cerró las mesas el 2015 y la oposición ganó 2/3 del Congreso.
Congreso que después fue castrado por la justicia, tema aparte. Pero usted tuvo un gesto que reconocimos en su momento. Sabemos que es parte de un régimen putrefacto. Nunca va a ser santo nuestra devoción, pero el domingo en la noche pregunto a las Fuerzas Armadas de Venezuela si van a obrar como manda la ley, cerrando las mesas, contando los votos, respetando la voluntad popular, o si van a ser el instrumento y la guillotina para que Maduro desate su baño de sangre. Eso es lo que va a estar en juego. Tienen ese rol. Hago ese llamamiento, como lo estamos haciendo acá, a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Decir cosas como que las Fuerzas Armadas cumplan la ley y cierren las mesas a tiempo y no permitan que se siga votando hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, con los colectivos que se apoderan de las mesas y cambian los votos llenando las maquinitas, como han hecho en el pasado. Ese es el trabajo clave, de tener ese control electoral y mostrarle al mundo la evidencia acta por acta que se tiene del resultado electoral el día domingo. Ese es el control electoral más importante, y lo que nosotros seguiremos haciendo desde donde estamos es esto, mostrando qué deben, diciendo, exhortando a las Fuerzas Armadas de Venezuela, que son parte de ese pueblo, que deben trabajar para respetar la voluntad popular, que sus familiares están votando, o quieren ir a reprimirlos y causar ese baño de sangre al que llama el señor Maduro. Entenderam? Então, o que o Ramírez falou? Ele falou basicamente sobre isso. Que as Forças Armadas consigam que fechem a sessão eleitoral às 17 horas, vamos supor, não sei qual é o horário lá, né? E que a partir dali imprima o boletim e conte os votos a partir dali. Que não deixe, que vai aí, depois que fecha as sessões eleitorais, né, que o mesário fique ali usando o seu dedinho para votar para aqueles que não, no lugar daqueles que não compareceram. Esses que inclusive queriam votar e não puderam votar. Assim como aconteceu no Nordeste, né, que muitos quiseram votar e tiveram umas blitz a pedido do Alexandre de Moraes na época, né, que impediu que muitos fossem votar. Né? Por quê? Porque eles iriam votar, né, no Bolsonaro na época. Né? E aconteceu aqui no Brasil, e já está no nosso relatório, nós já mostramos isso, que depois das 17 horas aconteceram mais de 4.060.000 votos nas urnas eletrônicas brasileiras. Isso depois que fechou as sessões eleitorais. No intervalo, né, do voto para outro, no intervalo de 6 a 10 segundos. Né? Então, o que o Ramírez falou é isso, né? Que se apure a votação antes, né? A hora que fechou, acabou o horário, fecha e pronto, e ali você tem o registro do boletim e depois é só fazer a contagem. Né? Porque se nós tínhamos uma vantagem, vamos supor, aqui no Brasil, na época, né, com essa diferença de quase 2 milhões de votos que aconteceram, né, a favor da eleição do Lula, né, esses 4.060.000 votos que aconteceram depois das 17 horas foi o suficiente para virar o processo eleitoral aqui no Brasil, tá certo? E isso, né, a imprensa toda apoiou, né, tentaram colocar a culpa do Silvinei Vasquez de você estava tentando impedir o eleitor de votar no Lula, mas não, esse era o esquema, porque a Venezuela é que exportou esse esquema para o Brasil. Não é à toa que o Lula falava assim, eu estou ficando maduro, entendeu? E agora o Lula está passando esse mico, né? Porque o esquema lá está descoberto. E aqui foi descoberto em 2018, só que ao invés de eles resolverem esse problema, o que aconteceu? O pessoal do PSDB, na época, que era de São Paulo, né, o Alexandre de Moraes, junto com, né, esse vice aí, Geraldo Alckmin, né, falaram assim, não, vamos soltar o Lula e usar esse esquema de novo. E aí mais 4 anos de sofrimento para o Brasil, tá certo? Quiçá a Venezuela consegue agora ficar livre disso, né, graças a essa posição que a Comissão Cidadã de Inquérito vem defendendo há muito tempo, que é respeito à democracia, é respeito à liberdade de votar e eleições justas e honestas, né? Vamos ver se isso vai acontecer na Venezuela. E eu acredito que o Trump também deve estar de olho nisso, né? E o que o Ramírez falou já é de conhecimento dos venezuelanos. Então há uma disputa muito grande lá dos venezuelanos de quererem participar da mesa receptora de votos lá para acompanhar o trabalho,
né? Esse olhar do fiscal em cima das sessões eleitorais é importante. E está havendo um atrito lá, porque a turma do Maduro não quer deixar o pessoal entrar para fiscalizar, né? Então é possível que as pessoas façam isso na hora que um piscou, o outro vai lá e pum, põe um votinho dessa turma que eles sabem que não vão votar, tá certo? Então é isso que está acontecendo lá na Venezuela e foi o que aconteceu aqui em 2018 e a gente falou aqui, tá certo? Então vamos esperar resolver essa questão o mais rápido possível. E está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com esse Pix que a gente sustenta esse trabalho nosso, da Comissão Cidadã de Inquérito, que existem pessoas no Brasil inteiro contribuindo com informações que nos ajudam a trazer para você esse entendimento desse mundo atual, complicado, não é? Nós vamos resolver isso aí, tá certo? Conto com vocês. Está aqui o nosso WhatsApp. O pessoal do Rio Grande do Sul e quiser mandar um oi para a gente, para poder ficar esperto, nós temos um presente para vocês. E esperamos, né, que amanhã, hoje é sábado, nós tenhamos uma eleição com mais tranquilidade e que possa prevalecer a vontade da maioria. Porque lá está dando 60 e tantos % para a oposição e 28 e tantos % para o Maduro. Então é uma diferença muito grande, né, para o mesário fazer aquele trabalho todo, mas a gente não sabe, né? A pressão lá é muito grande para fazer, né? Esse uso indevido, né? E por isso que talvez a Justiça Eleitoral aqui não quis se meter lá, né? Falou, não vamos mandar nossos representantes lá não, que nós sabemos o que está rolando lá. E o Maduro falou, ó, aí no Brasil também o negócio acontece, na Colômbia também o negócio acontece, até nos Estados Unidos a coisa acontece. Então o homem que já está cercado, ele fala assim, ó, não mexe comigo não, porque está todo mundo no bolo. Tá bom? Então tá bom, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoe todas as famílias brasileiras e também as famílias venezuelanas, né? Que o povo da Venezuela possa ter essa bênção divina, né? E que a Nossa Senhora, não sei como vocês chamam a Nossa Senhora na Venezuela, né? O Deus, ou aquela fé que vocês têm, né, dentro de vocês, que possam fazer com que vocês sejam iluminados, né, e consigam vencer essa etapa que está sendo tão sofrida para os venezuelanos e também para a América do Sul como um todo, que tem que, né, receber e abrigar esses imigrantes. Tá certo? Então tá bom. Vamos lá, fiquem com Deus.